Olá pessoal, prazer estar aqui com vocês de novo. Hoje vamos para a aula 2. A aula 2 de ergonomia, ela vai falar sobre as gerações e os enfoques ergonômicos, tá? Então qual que é a ideia da nossa aula hoje? A gente vai falar sobre essas gerações que envolvem aí o aparecimento da ergonomia física, essa ergonomia do meio ambiente, a ergonomia dita cognitiva e a ergonomia organizacional, que nós chamamos de uma visão mais macro, né? A famosa macroergonomia, tá? Nesse caso, nós vamos apresentar essas fases de modo a compreender esses enfoques de acordo com essas fases, tá? Nós vimos na aula passada, né, é sempre bom recordar, a questão do trabalho, né, a adaptação do trabalho ao homem. Adaptar o trabalho ao homem é a essência da ergonomia, né, trabalho ao homem, tá? E nesse caso, eu retomo aqui aquela definição adotada pela Bergo, da Associação Internacional de Ergonomia. A ergonomia ou fatores humanos, né, é a disciplina científica que estuda as interações entre esse homem, entre os seres humanos e os outros elementos do sistema. É uma profissão que vai trazer o quê? As teorias, aplicar essas teorias, aplicar os princípios, os dados, os métodos e aplicar tudo isso em projetos que visem otimizar o bem-estar humano e o desempenho global do sistema. Ou seja, se nós recordarmos, né, da aula passada, né, a ergonomia, ela envolve a saúde e a segurança, ela envolve o bem-estar e depois, né, consequência, a eficiência, a produtividade, tá? Então, em termos de fases, né, lá desde a década de 1950, lá quando surgiu a ergonomia, nós começamos a ter estudos mais abrangentes sobre o trabalho humano, né? Ou seja, a ergonomia ela era muito operacional, ela era muito chão de fábrica, então ela deixou de ser apenas isso, ela passou a abranger muito mais, ela passou a abranger, por exemplo, níveis gerenciais, chegando lá na macroergonomia, onde todo o trabalho importa, não apenas a questão do posto de trabalho, né? Então as fases, podemos dizer 4 fases, dizemos a ergonomia física, a ergonomia de sistemas físicos, a ergonomia cognitiva, a ergonomia dita e organizacional, que é a macroergonomia, tá? Então, vamos começar aqui para a ergonomia física. Lá na década que ela surgiu, 1950 até a década de 60, começo ali, final da década de 60, né? Do ano 60, aonde remonta a fundação da ergonomia, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o que nós temos aqui? Uma restrição apenas em focar no relacionamento do homem e a máquina, né? Então, o que era interessante para eles? Era interessante se um botão de uma máquina estava bem visível, o tamanho era interessante para ser observado, ou seja, é uma fase onde os especialistas eram chamados especialistas em botões, né? Porque se informava muito mais em relação aos mostradores, aos botões, etc. Tá? A ideia aí era reduzir a carga física do trabalho, reduzir os fatores de sobrecarga fisiológica, temperatura e ruídos. Então, por exemplo, quando você fala em reduzir a carga física, peso, né? Por exemplo, a aplicação aí de ferramentas para se entender como reduzir esse peso para que pode sobrecarregar esse trabalhador. Tá? Depois, lá em 1970, nós temos a visão da ergonomia ampliou, o alargamento dessa visão, onde aspectos de projetos que ainda, né, eram tecnicamente resolvidos passaram a fazer parte da ergonomia. Ou seja, o projeto passou a fazer parte da ergonomia desde a sua concepção, né? Então, aí se incorporou variáveis do meio ambiente, lá anteriormente, um pouco de temperatura, ruído, aqui não, que já começou a se pensar mais no meio ambiente, iluminação, temperatura, ruído, né, componentes daquele sistema homem-máquina anterior, somado agora ao componente meio ambiente, tá? Depois, então, nesse sistema, né, ainda em 1970, nessa segunda fase, ela não tratava mais em ser ergonomia dos botões, especialistas em botões. Ela se perguntou qual a função do ser humano naquele sistema, né? Eu preciso o quê? Desenvolver metodologias de análise desse sistema homem, máquina e meio ambiente, né? E esse sistema precisava ser um sistema que não fosse isolado, né? Mas nesse caso, nessa fase ainda, era ainda um sistema isolado da produção, ou seja, se focava no posto de trabalho, né? Esse posto de trabalho não era integrado ao restante, à organização, aos turnos, aos horários, etc. Não, ainda não. Tá? Por isso que eu coloquei em vermelho aqui. Tá? Aí vem depois a fase 3, que é a fase da ergonomia cognitiva, lá em 1980, onde começou-se a ter os sistemas, digamos assim, os sistemas computacionais, né? Então, aquele posto de trabalho passou a ser informatizado,
né? Então, aquele trabalho físico de pegar peso passou a ser um trabalho também repetitivo para as máquinas, mas passou a ser um trabalho de pensamento, de organização, de informatização, né? Então, os aspectos de percepção, processamento de informações desses sistemas informatizados, de tomadas de decisões, passaram a ser avaliados através da ergonomia cognitiva, tá? E depois a última fase, a famosa ergonomia organizacional ou macroergonomia, né, de 1990 para frente, ela passou então a pegar tudo aquilo das fases anteriores e incorporar agora o quê? Um sistema mais global, ou seja, a questão da organização em si, ou seja, o trabalho em grupo, a organização da produção, os turnos, os horários, etc. E aí eu integrei agora, nessa fase, a ergonomia ao sistema produtivo. O posto de trabalho está lá, ele é importante, o homem é importante, a cognição é importante, mas eu preciso integrar tudo isso à parte gerencial, à parte de supervisão, à parte de tarefa, à parte de atividade, e aí vai, tá? Então, a participação da concepção e projeto de novos sistemas começou a se valer mais, a interface homem-máquina-ambiente no nível macro, então, se satisfaz aqui nessa fase, né? A ergonomia ela é integrada ao projeto, em toda a organização, tá? Ela é denominada, então, macroergonomia, nessa última fase, porque as três anteriores focavam, né, no que nós chamamos de microergonomia, focavam no pós-trabalho, no meio ambiente, nas questões cognitivas. E aí eu saio fora disso, eu vou ter a macroergonomia, eu vou ampliar essa fronteira do meu sistema, do trabalhador do ambiente para toda a empresa, até os níveis gerenciais, tá? Então, foi-se, né, medido, né, que a ergonomia, macroergonomia, adotando todos esses sistemas, ela passa a ter o quê? Uma melhoria de 60% a 90% nos resultados, né? Então, por exemplo, decisões gerenciais provocaram aí reduções de 70% no índice de acidente, né? Evitando o aparecimento de doenças ocupacionais, evitando, por exemplo, o aumento do número de absenteísmo, né? Tudo isso porque a ergonomia passou a integrar, né, um sistema composto daquelas três fases, mas agora com o ambiente como um todo, todo o sistema produtivo, tá? Então, de forma geral, os ergonomistas, né, todos aqueles que trabalham com esse olhar crítico para o sistema produtivo, que são os ergonomistas, eles envolvem o quê? Envolvem o cuidado com os aspectos físicos, os aspectos cognitivos, sociais, organizacionais e ambientais. Então, eu estou reunindo tudo agora. A macroergonomia está aqui, ó, tá? Então, segundo a IA, né, nós podemos então dizer que a ergonomia tem três domínios. Se eu for agora daquelas fases, trazer essas fases, eu posso dizer três domínios em si. Então, tem a ergonomia física, que se ocupa do quê? Ocupa aí da anatomia humana, da antropometria das medidas, né, a estatura, etc., da fisiologia, da biomecânica, que se congrega aí com a antropometria, né, tudo aquilo que é relacionado à atividade física lá no posto de trabalho. O que é interessante, então? Postura do trabalho, é como que o homem vai pegar aquela carga, ele vai levar aquela carga até a próximo nível, não é que ele vai levar isso. Isso é ergonomia física, o manuseio dos materiais. Ele vai pegar um peso, né, um saco, ele vai pesar uma caixa, essa caixa ela tem pega? Ela tem um lugar para colocar as mãos lá para pegar ou não? É uma pega razoável. Então, tudo isso é incorporado aqui nessa ergonomia física, né? Também fala dos movimentos repetitivos, nas doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, do projeto dos postos de trabalho, do ambiente físico, né, ou seja, trabalhando aí no meio ambiente, a iluminação, trabalhando na temperatura, no ruído, né? E também, lógico, focando então na segurança e saúde do trabalhador, mas aqui na parte física, tá? A ergonomia cognitiva, como eu já tinha visto na fase, né, ela vai trabalhar esses processos mentais, a percepção, a memória, o raciocínio, a resposta que eu tenho ao olhar aquele display que está me mostrando um dado importante naquele equipamento, né, a interação entre as pessoas, o homem, né, e ao meio ambiente. Então, o que é relevante? Essa interação, de novo, o homem-máquina, a percepção dos sinais, né, que essa máquina está trazendo para o homem, a memória, a visão, né? Ela, então, é importante a carga mental, muitas vezes aí extensa, de tanta informação a gerenciar, né? Ou seja, que dificulta as tomadas de decisões, a questão de alarmes, a questão de erros que podem ser de procedimento, o estresse com tanta informação, né? Treinamento, então envolve também a ergonomia cognitiva, né? E aí temos a terceira aqui, que é aquela ergonomia
organizacional, ergonomia na macroergonomia, né, que otimiza esse sistema abrangendo a organização como um todo, os processos de gestão, etc. O que é interessante para a macroergonomia? É interessante aqui a comunicação que esse setor, né, gerencial, que a supervisão traz aí para o posto de trabalho para o homem, né, ou seja, a comunicação, o projeto do posto de trabalho, a programação do trabalho em grupo, projeto participativo, né? Projeto cooperativo, trabalho noturno, a questão se o homem, o trabalhador vai trabalhar em turnos, o que esse trabalho em turnos pode ocasionar para aquele trabalhador. Ele tem mais atenção, ele tem menos atenção, ele está mais cansado ou ele está menos cansado, né? A cultura organizacional, se é teletrabalho, se é trabalho à distância, a gestão da qualidade, tá? E aí, dentro dessas três esferas, né, nós podemos aplicar a ergonomia. Dentro, por exemplo, no setor aí chamado de ergonomia de concepção, a ergonomia de correção e a ergonomia de conscientização e participação. O que é isso? Né? No caso, concepção diz, né, ou seja, eu vou trabalhar desde o projeto. Interessantíssimo isso, você trabalhar a ergonomia trazendo postos de trabalho, por exemplo, que foram aí projetados dentro do computador no software, simulação. Né? Eu vou trabalhar, por exemplo, antes do real, né? Então, isso é interessante porque é a melhor alternativa, porque eu posso analisar uma série de sequências de levantamento de peso, eu posso trabalhar uma série de sequências em termos de estatura, etc. Então, mas isso exige muito conhecimento, existe mais treinamento, né? Muitos modelos tridimensionais, ou então no caso de simulação. Então, conhecimento mais apurado aqui na fase de concepção. Tá? A ergonomia de correção já é uma outra caso, é um caso onde você aplica a ergonomia nos sistemas reais, onde acontece a maior parte do tempo. A ergonomia ela é aplicada nos sistemas reais, né? Ou seja, é de correção, ou seja, eu preciso resolver problema, eu preciso, o caso da primeira aula eu comentei, né, da questão da colaboradora que sentia dores nas costas, lombares, etc., devido ao problema de atrasar na hora de colocar aqueles cabos dentro das portas dos veículos. Isso é o quê? Foi feita uma ergonomia de correção, ou seja, melhorou todo o processo ali de trabalhar aquele sistema, né, para corrigir um problema. Né? Não foi algo projetado. Então, aqui no caso, é resolver problema. Né? É mais fácil na ergonomia de concepção, é muito mais fácil, porque você está observando aquilo, você pode encontrar a razão de um problema. Né? Então, substituição de máquinas, substituição aí de mudanças posturais, melhoria das condições ambientais, iluminação, ruído, redução da carga mental, tudo isso dentro da ergonomia de correção. Tá? No caso, depois da ergonomia de correção, eu tenho a ergonomia de conscientização, onde eu posso capacitar o trabalhador para identificar e corrigir os problemas. Né? Muitas vezes aquela ergonomia de correção, ela está relacionada ao engenheiro, né? Mas é interessante o trabalhador também ter essa consciência que pode acontecer imprevistos. Pode acontecer, por exemplo, desgaste das máquinas, dos equipamentos, modificações que vieram aí, por exemplo, dos setores aí de manutenção, né? Programação da produção, tudo isso causa imprevistos, né? O sistema produtivo muitas vezes precisa ser adaptado. Então, o trabalhador precisa ter consciência disso. Né? Então, isso se dá através de treinamentos também e reciclagem. Né? Depois nós temos a ergonomia de participação, onde eu quero envolver o usuário que conhece muito o sistema, né, que conhece os problemas ergonômicos. Então, o operador, seja ele o operador de posto de trabalho ou o consumidor que conhece o produto, né, porque ele possui muito conhecimento sobre isso. Isso é importante, essa informação, ou seja, essa participação, trazendo então a ergonomia de participação. Tá? Então, a ergonomia de conscientização procura manter os trabalhadores informados. Anterior, ergonomia de conscientização, mantém os trabalhadores informados. A de participação envolve os trabalhadores de uma certa forma muito mais ativa para solucionar o problema. Tá? Então, realimentando as informações. Podemos ver aqui. Então, nesse caso, né, nós podemos ver aqui essa figura, né, que mostra, por exemplo, a inicial. Aqui nós temos a ergonomia, né, de concepção, aquela do projeto. A ergonomia de correção, que acontece a maior parte das vezes. Tá? A ergonomia de conscientização, eu estou consciente que podem acontecer problemas imprevistos, né? Mas, muito mais que isso, eu preciso participar desse processo. E essa participação, ela pode acontecer, né, em todas essas fases, ó, na conscientização,
na conscientização, né, na correção no caso, e aqui também na concepção, ou seja, no projeto, tá? Então, essa ergonomia de participação, ela integra todo o nosso sistema aqui, tá? E aqui alguns casos para vocês, né? Como é que a ergonomia pode atuar, essa observação crítica. Observe para vocês verem esse desvio radial, né? Então eu tenho aqui, ó, né, um desvio radial quando eu seguro essa ferramenta, tá? Eu saio aqui do meu eixo de equilíbrio, né? E esse tipo de desvio causa um estresse, né? Causa um cansaço, uma dor, se eu vou mantendo isso por mais tempo, tá? Então esse desvio radial ele não é interessante para a gente, né? Então, o que mais? Eu posso ter um outro desvio chamado de ulnar, né? Então eu posso segurar a ferramenta dessa forma, né? Aonde meu desvio também eu vou trabalhando com muito mais sequência, tá? Com muito mais tempo, com isso vai cansando, vai atrapalhando, vai doendo, né? Então, isso é um desvio também que não é interessante. No entanto, né, eu posso ter uma extensão, veja, parece absurdo isso, né? Mas essa extensão vai causar um estresse muito grande aqui, né? Aqui nos meus membros, né? Onde aqui eu posso ter uma tendinite, etc. E essa extensão pode causar muita dor, tá? Então, nesse caso, o que é interessante? Tanto a extensão como a flexão também não são boas, né? Eu preciso observar isso em cada etapa do meu trabalho, tá? E aí eu percebo agora, no caso da ferramenta, né, que agora eu tenho aqui uma posição de equilíbrio, né? Eu tenho aqui uma posição de equilíbrio aonde é interessante para mim, eu vou manter, né, o ser humano, o trabalhador, isento aí de um esforço a mais, tá? Perfeito? Nesse caso visto aqui de outra forma, tá? E outras ferramentas, alicates, por exemplo, eu tenho da mesma forma, né, aquela saída do meu eixo de equilíbrio, né? Ou dessa forma também, tá? E agora eu percebo, se você voltar aqui, ó, né, como isso aqui causa muito mais estresse, né, do que aqui, aonde eu tenho o próprio segurando a ferramenta, eu estou segurando já na anatomia, né, de como que aquela ferramenta foi projetada, tá? E no caso, eu posso também estender isso na movimentação de cargas. Isso aqui é muito comum, você vê isso na empresa, hoje é muito comum isso, né? Na academia de ginástica, você pode até fazer isso. Vai fazer uma ou duas vezes, você vai sentir. Na empresa você não tem muita escolha. Você vai fazer isso, você vai fazendo, 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 e você vai ter dores lá na sexta-feira, no final do dia, e aí vai, né? Na movimentação de cargas, isso traz muito desconforto, muita dor, tá? E pode ocasionar as doenças futuras aí, tá? Então, essa também é uma flexão do tronco, também não é recomendada. Ah, mas é uma vez só. Mas isso acontece uma vez só, depois acontece uma segunda, e pode, né, trazer algum problema nas costas, dores lombares, etc. Tá? Então, eu tenho a ergonomia ao nosso favor, né, para resolver problemas, né? Então, eu posso, por exemplo, utilizar algum tipo de sistema para movimentar a carga, para trazer essa carga até mim, né, de modo que eu consiga evitar um estresse aí do corpo físico, tá? No caso aqui, um sistema que foi projetado para levar a carga até mim, tá? Mas é rapidinho muitas vezes traz acidentes, traz dores, tá? Então, nesse caso aqui, eu faço uma torção do tronco, né? Eu faço isso muitas vezes, mesma coisa, eu posso ter dores, né? E no caso, né, olha, o trabalhador, né, o colaborador trabalha ele com as costas toda encurvada, né? Imagina isso, quantas horas, né? Por quantas horas? Isso parece absurdo, mas acontece por os trabalhos, nas visitas que a gente faz aí nas empresas, dessa forma, tá? Né? E eu posso trabalhar isso na ergonomia, eu posso resolver esses problemas, né? Aqui, por exemplo, né, parece tranquilo, né? Mas essa questão, com muito tempo, né, sendo de observação, vai trazer problemas sérios aí para os ombros, né? Então, eu posso mudar toda a minha concepção aqui, ó. Olha que interessante, ó. Eu posso trazer agora, né, de uma maneira mais equilibrada, mais tranquila, aonde eu posso manter o meu trabalho, né, com uma nova abordagem, evitando esse estresse todo aí, tá? Muito bem, nas bancadas de trabalho também eu posso evitar todos esses estresses, né? E, na diferença de alturas entre bancadas, favorecendo aí sistemas de trabalho de precisão, moderado e um pesado, tá? E trazendo os dispositivos aí que podem causar um estresse, um peso maior, né? Eu posso ter uma união aí de uma mola, né, onde eu posso equilibrar o corpo, né, o peso daquela ferramenta,
e trabalhar de uma maneira interessante aí. Ok? Muito bem, pessoal, essa aqui foi a nossa segunda aula, né? E vejo vocês na próxima terceira aula, que é a aula sobre postos de trabalho. Até mais.